Olá, querido irmão e irmã de nossa amada Diocese de Leopoldina e das demais dioceses de nosso querido Brasil. Seja bem-vindo ao nosso podcast. E hoje, com grande satisfação e alegria, nós recebemos o Padre César, da Arquidiocese de Pouso Alegre. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Padre César. Agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com vocês, com toda essa transmissão, para a gente poder trabalhar um pouco o que nós fizemos nessa semana. Então, nós estamos desde segunda-feira aqui na semana de formação e integração do seminário da Diocese de Leopoldina. E gostaria que o senhor, primeiramente, contasse um pouquinho quem é o senhor, de onde o senhor veio, a trajetória sacerdotal do senhor, essa riqueza de anos e anos aí servindo a igreja. Padre César, sou da Arquidiocese de Pouso Alegre, então, tenho 38 anos de ministério sacerdotal e trabalhei lá na Arquidiocese de Pouso Alegre em 9 paróquias. Hoje eu sou padre residente e moro na paróquia de São Benedito, em Itajubá. Então, uma grande satisfação, eu entrei no seminário já com 28 anos. Uma vocação não é tardia, não. Decidida muito mais tarde, mas terminei o curso de economia, trabalhei 1 ano num banco como inspetor, para depois eu decidir entrar para o seminário. Então, fui ordenado com 33 anos de padre, de pessoa, 33 anos de idade. Uhum. E hoje o senhor tem... Então, 72 anos e 38 anos de ministério. Graças a Deus. Nesta semana de formação e integração, o senhor veio aqui com qual objetivo? Qual é a missão que Dom Edson deu para o senhor aqui? O senhor chegou ontem, né? E hoje passou o dia inteiro com os seminaristas. O que o senhor trabalhou com eles? Que aspecto da formação de um padre o senhor trabalhou com eles? Quando eu morei numa paróquia que não tinha casa paroquial, então eu residia no seminário. Então, durante o tempo que eu morava lá, eu dava uma formação de boas maneiras. Não é ética, não é etiqueta, não é isso. É como nós devemos nos portar em todos os sentidos. No vestir, no agir, na convivência, no trato com as pessoas. Também à mesa, como eu devo me portar. Então, o modo que um padre, vamos dizer assim, pode exercer e mostrar esse lado humano, e sempre preocupado em transmitir alguma coisa que enriqueça as pessoas. Não é fazer de qualquer jeito. Então é fazer do jeito que possa ser melhor para a convivência, para o relacionamento e para a pessoa poder perceber, nós somos pessoas públicas e muito visadas. Então o que a gente faz sempre é muito observado. Então nós temos de nos primar por fazer a coisa certa, no relacionamento, no trato com as pessoas. É boas maneiras, não é etiqueta ou o modo de bem viver e relacionar. O senhor falando assim, a gente percebe a preocupação que eu estou acompanhando, entrevistando as pessoas que vieram aqui da formação. A gente percebe a grande preocupação da formação humana de um padre, né? Porque o sacerdócio, ele é um dom, mas que vai ser colocado num coração humano. Ele não transforma a pessoa a hora que o bispo impõe a mão na cabeça do candidato na ordenação, nada muda. E se não foi bem trabalhado antes, né, o padre vai ser aquele padre e vai ser tudo em cima daquela humanidade, né? Então, como que o senhor vê essa questão humana na vida de um sacerdote, na formação de um seminarista? Foi o que eu conversei com o seminarista. Comecei o dia hoje conversando que não existe uma pessoa mal educada. Pode existir uma pessoa que não está sabendo usar a educação que recebeu. Sim. E nós sabemos, a educação vem do berço, a gente sempre fala isso. E como eu falei para eles, eu acredito que os pais de vocês deram o melhor deles na formação e educação dentro de casa. Deram o que eles sabiam que eles tinham.
E é claro que aí vai o respeito, vai o modo de agir, o modo de se comportar. Isso a gente traz do berço. E depois é claro que nós temos de nos aprimorar, melhorar em todos os sentidos a parte humana. Porque se preocupar somente com a formação intelectual, espiritual, muito bom, mas também não esquecer da humana, que, como você disse mesmo, nós somos pessoas, nós somos gente, e bom seria se nos transformasse em santos já. Já, né? Isso seria o ideal, né? Mas não é. Então é com toda a nossa miséria, com todos os nossos vícios, os nossos modos de viver, de falar, de agir, que Deus nos escolheu. Mas é claro que isso não implica que eu não tenha de preocupar com a formação, sempre para melhorar. Não para ser mais do que os outros, para ser melhor, para poder servir bem. O senhor disse de boas maneiras, né? Eu fiquei curioso de saber qual foi o roteiro do senhor, o que o senhor passou para os seminaristas nesse sentido das boas maneiras, né? E talvez seja interessante para quem está nos acompanhando perceber esse cuidado que a equipe de formação, o Dom Edson tem em lapidar essas joias brutas que a gente recebe dentro do seminário, né? Porque um seminarista, eu vejo aqui, passei a semana com eles, uns entram mais tardiamente, no caso meu e do senhor, eu entrei com 21, 22 anos no seminário, ordenei com 33 também, né? Uhum. E tem aqueles que já chegam, né? 14, 15 anos. O que o senhor trabalhou com eles? Eu comecei o trabalho preocupado com a saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual. A saúde física é o cuidar do corpo, a higiene corporal, o trabalhar a saúde, procurar médico, né, procurar medicina, para poder cuidar da parte física, da parte... A saúde mental é o que eu coloco na minha cabeça. Legal. Preocupado o que eu vou preencher a minha cabeça com, é claro, boas leituras, boas conversas. E a saúde espiritual é contando com a graça de Deus na linha da espiritualidade, da entrega, do serviço, do compromisso com o que é divino. Preocupado com a pessoa. E como você já disse, eu digo também, nós somos pessoas que somos observadas muito pelo modo. Então, muitos olham, às vezes, para um lado bom, querendo imitar as boas maneiras, o bom modo de agir, mas também muitos olhos para poder pegar as nossas falhas e poder criticar, né? Lá é padre, mas olha como é que vive, olha como é que faz, olha como é que age, olha como é que come, olha o que ele fala, né? Então, foi pensando nisso, nessa saúde física, mental e espiritual, que a gente trabalhou todo a pessoa em si e no relacionamento com os outros. Desde o acordar de manhã na higiene pessoal, né, até o ir para a cama à noite, né, preocupado com tudo, todo esse sentido do que eu vivia naquele dia. Né. O modo de vestir, o modo de agir, até o modo de falar no tratamento com as pessoas, né, saber respeitar o outro. Eu venho de uma educação que era senhor, senhora. Que eu lembro que com a mamãe, ela chamava, né, César, como é que é? Senhora, né? Então a gente vem e a gente não perde em nada em poder fazer o que é mais. Uhum. Agora, se a pessoa fala, não precisa chamar de senhor, senhora, tá bom, mas eu tratei o outro da melhor maneira que eu podia tratar alguém, né? No relacionamento, no tratamento. E isso, tudo mais, os outros meios de agir, respeitando a pessoa, os mais idosos, né, que a gente aprendeu, eu aprendi nisso, né? Nunca deixar uma mulher na beira da calçada sem pôr por lá de dentro, questão de proteção, dar lugar para os mais velhos, né? Então, tudo isso para que haja entre as pessoas um convívio melhor no relacionamento. O como vestir, né? O como até a mesa, o como no comer, a higiene pessoal, tudo. A gente trabalhou mais nesse sentido para ver como pessoa, como gente que a gente é, para poder ser, eu gosto de falar muito isso, ser mais, não, ser melhor, para poder servir bem.
O senhor está falando aí, eu li já 3 livros da vida de São Francisco que o mesmo relato estão nos 3 livros que eu achei muito interessante. Lá conta o Tomás Celano, também do Inácio Larrañaga, e um livro bem fininho que eu tinha, que a grande preocupação de São Francisco era com... assim, dizia que quem entrava onde São Francisco estava encontrava um ambiente limpo. Ninguém nunca encontrou a cama de São Francisco desarrumada nos horários, assim, acha que, eu sou santo, então alguém vai arrumar para mim, alguém vai fazer para mim. Não, o que eu achava de interessante na leitura da vida de São Francisco, essa preocupação com o aspecto humano. A gente olha o hábito de São Francisco, as pessoas costumam pensar que São Francisco... ele era sujo, ele era mal arrumado. Não, pelo contrário, a casa dele, muitos chegavam aonde, quando ele estava com a vassoura na mão, varrendo a casa, limpando o ambiente dele. Ele não gostava que ficava comida em cima da mesa, ele gostava que os irmãos terminassem de comer, fossem lavar os talheres, organizar, porque ele falava que ele tinha uma mística: se Cristo vai vir aqui, seja no bispo, seja no rico que nos visita, ou no pobre que vai vir pedir algo para nós, ele tem que ser recebido num lugar digno. Sim, sim. Então, eu acho interessante isso, porque a formação sacerdotal e um bom padre começa por isso, né? Porque não é a alma que aparece. Nessa dicotomia que a gente vive hoje, as pessoas querem que a alma apareça. A alma vai aparecer no corpo. No corpo, é verdade. Então, essa importância da humanidade, né? E eu penso, né, eu falo, a mamãe errou na formação, eu falo a minha, numa coisa. Cozinha não é lugar de homem. Eu não sei cozinhar. Eu não sei cozinhar, porque ela falava, a cozinha não é lugar de homem. Então, eu vi ela fazendo a comida, não vou falar que eu sou um bom cozinheiro, não, eu faço alguma coisinha e pouca. Mas, no mais, ela não deixou nada a desejar em termos de formação, de educação. E a mamãe tinha 3º ano de grupo. Ela tinha 3º ano de grupo, mas soube educar nós 5 filhos, né? Soube educar nessa coisa, de cuidar bem das coisas que tem, de ter zelo pelo que tem, de saber lidar com as pessoas, né? De saber o que eu vou falar com as pessoas, né? Eu posso dizer que eu nunca ouvi da mamãe um palavrão, né? Então, para poder mostrar para a gente como que a gente deve viver e aprender, né? E ser, né? Então, ela ensinou muitas coisas. E tinha umas maneiras engraçadas até, que hoje a gente analisa como engraçada, que lá em casa, na casa dos meus irmãos, pode, às vezes, estar tudo meio fora de lugar, mas nunca porta de guarda-roupa aberta. Por quê? A mamãe falava, porta do guarda-roupa aberta é a porta do cemitério chamando a sua mãe. Era então, o jeito que ela tinha fechado de organizar, para a gente não deixar tudo aberto, caindo, né? Uhum. Então, tinha de arrumar a cama, tinha de fazer isso, tinha de fazer outra coisa mais, mas porta de guarda-roupa sempre fechada. E a gente fala, o que é isso? É um respeito. É fazer o ambiente ser agradável para qualquer pessoa, como você falou de São Francisco. Um ambiente agradável para todos. Sim. Né? Não é que seja missão da mãe ela fazer tudo, né? Então, cada um fazer a sua parte. E isso é organização que ajuda a gente a ser pessoa, né? E facilita para a vida dos outros também. Não é aquilo, eu vivo assim, o resto que não me importa. Não. Na convivência, no trabalho, em todo sentido, né? Eu queria, sim, que o senhor contasse para nós, é gostoso conversar com padres assim, as experiências que o senhor teve na formação sacerdotal que lapidou essa humanidade do senhor. O senhor está falando da mamãe, falando do papai, mas e os reitores, o tempo lá em Taubaté, né? Porque o senhor foi da formação lá em Taubaté, a época que o pessoal de Pouso Alegre se formava lá. Como foi essa aventura no seminário? Eu entrei com 28 anos no seminário, na filosofia, né? E tive de conviver na comunidade com pessoas de 17 anos, 18 anos, aquele adolescente. E
Eu falei assim, assim que nós temos, até para a formação, tinha coisas que a gente não suportava, mas eu falo assim, eu tenho de conviver com isso, que isso também vai me ajudar a conviver mais tarde com adolescentes, com crianças, com jovens, com adultos, com todo tipo de pessoa. O que eu sofri no seminário, que eu era de cidade, não nasci em cidade, nunca tinha pego um enxadão na minha mão. Ei. E nos primeiros trabalhos no seminário que eu tive, foi para a gente abrir uma valeta para passar um cano para levar água no campo de futebol. Sistema de irrigação. O enxadão que eu tinha, pode dizer, não era um cabo de guatambu, depois a gente fica sabendo o guatambu fininho bom, né? Era um cabo, vamos dizer, de lenha. Ixi, Maria. Eu pegava aquilo, eu levantava o enxadão, eu batia no chão e ali o seminário nosso fazia concreto no chão, então tinha muito concreto pelo caminho. O negócio é tinia no chão, né? E para ser padre precisa isso. Dava um enxadão, dava outro, né? Até que uma hora um seminarista veio, deixa eu dar aqui. Eu falei, graças a Deus. Eu estava aguentando, né? Uhum. Nunca tinha visto um pé de milho de perto. Vamos quebrar milho. Vamos fazer silo, que tinha... O seminário nosso era uma mini fazenda. Tinha gado, tinha tudo, então tinha milho. Então, tinha de fazer o milho para o silo. Eu quebrar milho. A mão escalavrou. Né? Uhum. Aí eu falei assim, para ser padre, precisa disso? Vamos fazer. Tudo isso vamos fazer. Tomara que não apareça mais milho para quebrar, né? Mas tinha de fazer, vamos fazer. Mas tudo isso foi, eu creio, né? É crescimento, é fase na vida, para a gente poder mais tarde poder aplicar tudo de bom, aquilo que não foi bom, não no bom de prejudicial, mas que eu não estava acostumado, eu não estava acostumado a pegar no enxadão. E hoje a gente tem que pegar enxadão, enxada, foice, tudo, para poder melhorar a vida das pessoas no sentido pastoral, no sentido social, no sentido de melhorar a vida do outro, né? Então, não vejo nada de negativo na formação. Sofri por causa da idade. Entrar com 28 anos e ter de sujeitar, às vezes, ser tratado como criança. Né? Mas tá bom, foi bom demais. Taubaté já foi diferente. Né? Isso foi em Pouso Alegre. Isso, no propedêutico. Eu fiz filosofia, né? 2 anos de filosofia. Era em Pouso Alegre. Em Pouso Alegre. E depois fui para teologia, lá em Taubaté, com os Sagrado Coração de Jesus, os deonianos. Tempo muito bom também, graças a Deus. Então, ajudou tudo na formação para a gente poder servir a Deus servindo as pessoas. Né? Dentro disso, olhando para a vida de padre do Senhor, o senhor consegue enxergar que aquela enxada fez a diferença depois no ministério sacerdotal? Aquela louça que às vezes a gente lavava reclamando de noite, no domingo principalmente, porque às vezes a gente vem da pastoral, tem que jantar, e aí tem a louça para lavar, depois tem que dormir de manhã, logo cedinho ir para a faculdade. Consegue perceber a diferença depois que isso faz na formação, na vida, depois pro exercício do ministério? Sim. Usar esse termo, nós temos que ser pau para qualquer obra. Sim. O pegar no enxadão me ajudou muito a fazer aquilo que eu nunca tinha feito, uma experiência diferente. Eu não tinha força, eu não tinha resistência para aquilo, mas fiz o que era da minha resistência, da minha capacidade. Então, ajudou e muito, como lavar a louça, eu disse. Né? Não, lá para nós, em Taubaté, tinha duas ou 3 equipes, a janta sempre era por conta nossa, que as cozinheiras iam fazer a janta e ir embora, e a gente jantava e fazia a cozinha, arrumava a cozinha. Tem de estar pronto para qualquer coisa. Depois, como padre, nós estamos para qualquer coisa também. Sim. Né? Para acudir às necessidades que vieram da nossa vida. Né? Assim, como que o senhor vê essa juventude hoje que entra para o seminário? Porque assim são gerações diferentes, né? O senhor está falando aqui, a mãe do senhor o educou a chamar de senhora. Nós também, ou é mamãe ou é senhora. Quando eu acordo, ela mora lá comigo agora, né? Desço, benção mãe. Benção mãe, benção pai. Assim,
Uma vez eu estava na casa ela estava com a minha tia, ela mora em Jaguariúna, na minha mãe, né? E a minha tia estava lá e eu cheguei e falei, benção, mãe. Minha mãe me deu benção e minha tia deu uma bronca na minha. Você não pode pedir benção para a pessoa. Eu falei, não, aqui não. Eu sou padre, mas ela vai morrer, filho. Minha mãe, eu sou filho, né? E hoje a gente vê, né? Essa geração cresce sem pedir bênção, essa geração cresce sem o tio, chama um senhor de tio ou de você. Como que o senhor vê essa... Eu não vou dizer assim que seria uma falta de respeito, porque seria da parte minha também dizer que desrespeitoso com essa geração. Mas como o senhor vê isso, essa turma entrando no seminário com esta cabeça diferente? Qual que é o grande desafio? Porque geralmente entra uma turma com essa cabeça diferente, um reitor de uma geração com a cabeça diferente, né? Sim. Esse conflito de gerações dentro do seminário. Como que a formação humana pode ajudar nisso? Realmente aí entra o conflito. Vamos falar que eles estão errados? Não. Então, do jeito que, vamos dizer, os nossos pais nos ensinaram, era a maneira com que tinham. Evoluiu muita coisa, melhorou muita coisa na vida, né? Muita mudança. Mas eu acredito que eu preferia, se fosse para escolher entre a formação que eu tive e a de agora, eu ficaria com a que eu tive. Uhum. Porque não é que há desrespeito, mas perdeu muito da familiaridade até, do pai, mãe, do benção, mãe, do benção. Tem gente que fica, vamos falar assim, horrorizado de me ver, de me ouvir eu falar mamãe e papai. Porque lá em casa era mamãe e papai. Uhum. Né? Então hoje, nossa, mãe, você tem... Porque nós fomos criados nesse ambiente. E hoje em dia está muito mais... Queira ou não queira também, nós estamos vivendo uma formação, uma educação à distância. Que a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, o filho vai para a escola e depois tem outra ocupação, ou às vezes fica muito na internet, ou fica ali. Tem coisas que são positivas, mas tem coisas que foi perdendo também o trato diário que nós tínhamos. Que na época minha, né, quem trabalhava fora era só o papai. Sim. Com salário. A mamãe trabalhava em casa. Né? E hoje em dia, por necessidades, sai o pai, sai a mãe, e às vezes a criança, o filho, fica por conta de creche, fica por conta disso ou daquilo, de empregada, né? Ou de televisão, põe a televisão na frente da criança. Então eu penso que perdeu um pouco muito esses laços, né, afetivos até. Não vou dizer que não amo, que não gosto, mas são jeitos diferentes. Um dia eu estava ouvindo uma palestra do Cortella. Ele falou que para mim é verdade, né? Foi a minha verdade também. O pai ou a mãe dizia, senta aqui, punha o prato de comida, come. Era o que nós tínhamos para comer, e sentava. Sim. E hoje em dia, com esse às vezes até muito respeito, muita liberdade, onde você quer sentar bem? O que você quer comer? O que você quer comer? Na época nós não podíamos perguntar, porque o que tinha de comer era aquilo que tinha só, né? Tá certo, hoje em dia tem muito mais opções. Mas passou a liberdade muito, ou a autoridade muito, para o filho, para a filha, para a criança. E depois reclama que os filhos estão muito independentes, que não tem necessidade de pai e de mãe. Né? Então, ele falando nessa linha, eu achei interessante isso, que perdeu um pouco dessa coisa. É o que nós temos e o que nós temos de fazer. Né? E a autoridade na casa era sempre do papai e da mamãe, né? Dos pais. Sim. Não é que a gente era aquele regime militar, não. Tudo com amor, mas aqui em casa é assim. Nós temos que ser assim, que era o que a gente tinha. Né? Uhum. O senhor está falando, e eu acho que essa formação, que é assim, é o mundo de hoje, né? O senhor está falando também lá em casa era assim, minha mãe ficava em casa, meu pai ia trabalhar, e a gente ainda tinha o papai em casa no sábado e no domingo, porque se trabalhava de segunda a sexta, né? Então a gente tinha essa convivência familiar. Sim. Que era uma escola de comunidade, né? Sim. Porque também o senhor teve irmãos, eu também tive mais 2 irmãos, então a gente
Quem tem irmão aprende a dividir camisa, short, cueca, meia. E você é primeiro filho, né? Eu sou o mais velho. Eu era o terceiro de homem, né? Que lá em casa somos 5. Eu pegava o quê? Do primeiro, vinha para o segundo, vinha para mim. O meu era o último. A rapa do tacho, né? Então, assim, essa estrutura familiar que a gente tinha nos ajudava a viver melhor o seminário. Por quê? Porque no seminário você também aprende, você vai ter que conviver, vai ter que dividir, vai ter que dialogar, vai ter que conversar. Eu lembro muito, era uma televisão, hoje tem uma televisão para cada um em casa. Com o celular vira televisão, então meu irmão está assistindo futebol, eu não gosto, eu vou assistir aqui, não tem briga, mas lá em casa era o pau comia, porque quando um queria assistir uma coisa, outro queria outra, tinha que entrar numa definição, né? Então, assim, aonde eu quero chegar? A comunidade ajuda o ser humano, e como o senhor vê essa dimensão do individualismo hoje? Porque eu costumo dizer, a vocação não vai vir do céu, ela é tirada da geração que hoje vive. Sim. E essa geração individualista que entra no seminário, como trabalhar esse aspecto humano para quebrar esse individualismo e fazer a vivência comunitária? Falando de família, o que a gente tinha em casa era nosso, não era meu. Sim. Tudo era nosso. Também. Tudo era nosso. E hoje, você está falando nessa mentalidade hoje, é meu. Isso é meu. Então, queira ou não queira, cria um individualismo que vai ser muito difícil, mas é possível quebrar esse que está cristalizado. Mas é mostrando o valor, não para destruir uma coisa e para construir outra, mas para fazer uma coisa ser melhor. Sim. Então, o trabalho, eu acredito que o trabalho de formação, porque o mundo exige isso, esse individualismo. Você tem que se virar, você tem que fazer o melhor, você tem que fazer... Para quê? Você tem de ganhar, mas você, só você. Né? Não no sentido coletivo. Quando a gente fazer alguma coisa, é para casa, é para lá. Né? Você ganhava uma coisa, deixa eu levar para a mamãe. Né? Até quando ia numa festinha, em vez de comer o doce, eu levava o doce para a mamãe, né? Meu irmão, não sei o quê. Tinha tudo isso do coletivo. Hoje em dia, realmente, por causa disso, sai um para um lado, sai outro para o outro, sai outro para o outro, parece que cada um tem de se virar. Sim. Um por si, Deus para todos. E acredito que a formação tem que trabalhar muito isso, o coletivo, o comunitário, né? Porque depois o padre ele vai para a paróquia, ele não vai viver sozinho. Ele pode estar numa casa paroquial sozinho, mas ele vai ter que saber lidar com a comunidade. E saber orientar como a comunidade tem de viver esse espírito de o comunitário, né? O viver um em função do outro, não Sim. um para si, cada um por si, mas um em função do outro. Né? É difícil? Porque vem de uma mentalidade diferente da nossa, vamos falar, esse choque de geração. Né? Mas, aí se perguntar, e perguntar para eles se isso é o melhor jeito deles viverem. Né? É claro que só tem de ser, porque é o único modo que às vezes apresentaram para ele como que se vive hoje em dia. Sim. Então, em termos de comunidade, em termos de vida comunitária, é interessante o quebrar o individualismo, né? Para poder ser aquilo que nós trabalhamos em função do bem comum das pessoas. Né? E como padre, eu tenho de ser para todo mundo. Né? Não é para um, não é para outro. E mesmo no meio do clero, né? Eu tenho de ser com os irmãos, porque senão eu sou um padre sozinho e ninguém de nós é sozinho. Né? Eu vivo em função do clero. Né? Uma outra questão também, que eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para quem está nos ouvindo, acho que nosso podcast aqui hoje está servindo tanto para o seminário, mas tanto para pais e mães que estão nos ouvindo, que tem essas dificuldades na educação do seu filho, né? Sobretudo quem tem um filho único, né? Eu vejo muitos pais, porque ou que tem mais filhos, porque hoje se quebrou muito essa questão do papai e mamãe, do respeito, e é onde eu quero chegar, a obediência, que é uma questão humana. Né? Eu
eu nunca concordei com uma questão assim que diz que tem que obedecer falou, obedece. Não, obediência é uma questão mais humana do que espiritual, porque para eu obedecer a Deus, eu tenho que aprender a obedecer o meu pai e a minha mãe, sim. né? Respeitar. E aí, dentro do seminário, existem estruturas de obediência, que é obedecer o reitor, obedecer a equipe de formação. E depois, quando o bispo põe a mão na cabeça, né? Depois tem o diálogo, que você vai segurar na mão e ele vai dizer, você promete obedecer a mim, os meus sucessores, né? Sim. Então, como que essa questão o senhor vê hoje? Porque hoje, às vezes, mãe, faz isso para mim. Se eu falasse isso para mim, essa mãe do céu e da terra. Ia apanhar. Pega isso, Ia não. apanhar. Hoje eu vejo às vezes pais, né, uma criança não, adolescente, e ainda a mãe está colocando a comida no prato para o filho, não ensina o filho a pegar uma roupa suja que está lá no banheiro, ela pega, ela que põe, às vezes não ensina a enxugar o banheiro quando se lava, né? Quando vai se tomar um banho. E se a mãe fala, faz isso para mim, ele vai automaticamente responder, ou depois, ou não vou fazer. E isso entra dentro do seminário. Sim, né? sim. Então, como o senhor vê essa questão? Como trabalhar a obediência na formação, nessa perspectiva humana? Nós somos, queira ou não queira, nós somos daquele de obedecer e falou, está falado. Falou. Na época minha, não era muito diálogo de saber por que estava isso acontecendo. A gente, às vezes, até apanhava sem saber o porquê estava apanhando. Mas que sabia que tinha feito algo errado, sabia, mas não era que estava apanhando por causa disso. Não, batia e pronto. Né? Aí a gente aprendia isso. Mas aquilo, vem de casa. Se eu obedeço meu pai e minha mãe, eu vou ter de obedecer as pessoas de fora. Eu lembro de um fato que uma senhora, ela não sei se ela é viva ainda, deve ser, a avó, e a neta dela teve um problema. Aí um policial disse para a avó, que deu uma repreensão nessa neta, ela falou assim, depois da repreensão que eu dei, ela melhorou? Falando para a avó. Ela falou, não, ela não melhorou. Ela sempre foi boa. E eu sempre ensinei ela, não é para respeitar só os mais velhos, não. Respeitar todas as pessoas. Eu falei, uma mulher simples, com essa grandeza, com essa sabedoria. Então, mostrando que aí vai a linha da educação, tem de ser assim, porque é o melhor para se viver. E se eu não tenho respeito e obediência para os meus pais, para quem eu vou ter? Não respeito patrão, se eu sou empregado, não respeito empregado, se eu sou patrão. Eu quero que seja da minha maneira. Não obedeço. Né? E depois, mais tarde, queira ou não queira, vai ser problema para o bispo, que vai querer ser e fazer como ele quer. E nós não sabemos bem disso, que nós somos sacerdotes em função do bispo. Sim. Né? Como cooperadores da ordem episcopal, isso é dito para nós. Sim. Né? Então eu tenho de ser obediente. Pode ser que até eu não concorde com o que ele me manda, mas não é obediência cega, mas é uma obediência dialogada. De fazer, porque acreditamos que para ser o melhor. Porque muitas vezes, queira ou não queira, tem um lado humano, né? De eu não querer aceitar ou isso, mais aquilo. Mas a gente tem que estar sempre obediente, porque senão acabou a nossa fé, acabou a nossa pertença a uma igreja, que é hierárquica, queira ou não queira, tem de ser. Né? E eu não sou padre, eu sozinho. Então, eu acredito nisso. Que é claro que vem de casa. Né? Vem do berço, volta aquilo, vem do berço e vai, é claro, a gente tem de aprimorar mais tarde para a gente poder conviver bem com as pessoas. Se eu quiser ser como eu sou, da maneira que eu queira, né? Eu não vou achar lugar nenhum para mim. Né? Um outro aspecto dessa formação humana, e que o senhor acabou de dizer aqui, a obediência, ela nasce de um diálogo. E esse mundo do individualismo está tirando essa capacidade de dialogar, até mesmo de conversar, de saber expor
o que você pensa. Há uma dificuldade hoje de comunicação. Embora essa geração... Nós estamos no auge do boom da comunicação, mas assim, meios. O pessoal consome a comunicação dos outros. Sim. Mas na hora de se comunicar, para dialogar, para estabelecer um diálogo, eu vejo assim que há uma dificuldade muito grande, né, de se expressar, de se comunicar. Por quê? Porque esse individualismo está tirando isso, né? Então, como trabalhar como os formadores no seminário devem viver e trabalhar esse diálogo no candidato que chega, para depois ser um padre que dialoga, que sabe expor suas ideias, que sabe conversar, que sabe falar. Realmente, vão falar, volta a ser. Então, aquilo que está cristalizado tem que ser quebrado para mostrar uma coisa melhor, né? Então, a maneira como eu vou tratar e mostrar que a pessoa, ele não é o dono do mundo, ele não é o senhor do mundo. Acima de tudo isso, nós temos que ser obediente a quem? A Deus, a sua palavra, que pede da gente o quê? O estar a serviço, né? O ser humilde, o fazer o bem para os outros, amar até o inimigo. Você quer? Se alguém for pedir para a gente para eu fazer o bem para quem me prejudicou, eu não vou fazer nunca. Mas eu tenho de aprender, eu posso não viver de beijos e abraços com o meu inimigo, com quem me prejudicou, mas eu não vou desejar o mal para ele. Isso é ser obediente, isso é quebrar também esse nosso eu. Aqui sou eu e pronto, acabou, né? Então é quebrar para quê? Para ver um melhor entrosamento, né? E, como falo, no diálogo, né? É um falar e um escutar. Sim. Né? Para chegar num ponto, tentar chegar num denominador comum. Pode, às vezes, até não aceitar, mas vai compreender os porquês das coisas, do modo de viver, né? E, hoje em dia, nós temos de trabalhar um pouco, ou muito, bastante, a capacidade de escutar. A gente tem curso de oratórias para poder a pessoa expressar bem, falar bem, ser um bom orador. Nós devíamos ter curso de escutatória, de saber escutar. Pelo menos saber escutar. Porque, às vezes, quando a pessoa vem falar, eu já corto ela, por quê? Aquilo eu já não aceito, aqui para mim é assim, e fecha a questão. Então, a gente tem que saber escutar e depois fazer as ponderações, né? E aquilo, tem hora que nós temos de dar um passo para trás para poder dar dois para frente junto com o outro. E quando, muitas vezes, nós queremos o quê? Ir só para frente e pouco me importa os outros, né? É uma questão do respeito. Não existe o respeito para com o outro. Parece que eu sou o dono da verdade. É difícil, muito difícil. E quando a pessoa já vem com esse pensamento, né, com essa maneira de ser, porque lá em casa nós somos criados assim. Nada é definitivo nesse mundo para nós. Sim. Né? E a partir do momento que você entra, o próprio nome diz, é um processo de formação, né? Sim. Então, você vem com toda a sua bagagem, que é rica, que é um tesouro, como o senhor disse, o que cada um vem para cá e traz, porque o pai e a mãe procurou dar o melhor. Sim. Né? O que a gente está falando aqui dessa geração, que não é que a geração está toda errada, toda torta, toda atrapalhada, não. Porque a gente vê o esforço, o tremendo esforço dos pais, porque eu vejo os pais de hoje com uma heroicidade muito grande, porque o mundo mudou, as dificuldades do mundo são muito grandes, e às vezes muitos pais sofrem porque não têm o tempo necessário para dar para os filhos que quiseram ter, né? O pai e a mãe, eles se unem ali, eles pensam, eles programam. Hoje, muito diferente da nossa geração, que muitos filhos nasceram, não foram... Não, hoje não. Quando nasce, a gente sabe que nasce planejado. Então, é muito querido, é muito amado. E depois vem todo o esforço. Então, quando a gente está dizendo aqui dessas dificuldades, a dificuldade que o mundo impõe, que a sociedade impõe, né, para essa juventude, né? E as gerações, elas estão aí para se confrontar. E dentro do seminário, a gente tem essa turma que vem para ser lapidada, né? Então, eu não vou jogar fora o que eu recebi de lá de casa, mas eu tenho que estar aberto para aquilo que vai me propor, né? Que nem o senhor vem aqui,
ensina boas maneiras, como se comportar. Eu vi, né? Eu entrei lá antes, eu vi o senhor com a mesa arrumada para o cálice, os garfos, a faca. Às vezes um entrou e nunca teve uma formação dessa do papai e da mamãe, porque o papai e a mamãe nunca tiveram tempo de sentar, Não, corre não. para lá, corre para cá. Não é que eles não quiseram dar, mas o bom é que o seminário está investindo, Favorecendo, favorecendo isso, né? E é bom que o formando ele entre com esse espírito, né? Sim, sim. Para isso. Eu queria que eu estou achando interessante aqui nossa conversa porque ela está muito da família, né? Eu não sei se o senhor percebeu, a gente está muito aqui, roda, 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 passa. Meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe. Eu queria que, saindo um pouco dessa questão do seminário, da formação, o que o senhor diria hoje, com a experiência do senhor de ouvir tantos pais, ouvir tantas mães, passar porque o senhor é um padre que passou por vários momentos, né? Foi ordenado na década de 80, né? Então, o mundo da década de 80 era um. Depois o senhor passou pela década de 90, o início desse século, e agora o senhor está aqui, pandemia, 2024. Nossa, Então, o que o senhor diria para um pai e para uma mãe que está nos ouvindo, falando, meu Deus, o que eu faço para eu ajudar meu filho? Como é que eu faço para melhorar para eu melhorar o meu diálogo com meu filho, para eu melhorar o meu relacionamento com meu filho, com a minha filha? Porque é esses que vão vir depois para o seminário, que vai se tornar talvez uma freira, uma religiosa, ou mesmo que não se torne, um religioso, mas vai casar, vai também educar o filho. O que o senhor diria para esse pai, para essa mãe que nos ouve? Diante da realidade, né, que vive a família, não é o tempo que eu tenho de ter com os filhos, eu acredito. É a qualidade do tempo que eu tenho de ter. Não adianta a mãe ficar o dia inteiro com os filhos, com o filho ou com os filhos, se não aproveita aquilo para favorecer o carinho, o amor, compreensão, ajuda, todo nesse sentido. Então, diante dessa realidade, que, vamos dizer, eu acredito que não muda mais, é pai e mãe trabalhando fora, e às vezes para sustentar um filho só. Sim. Né? E a dificuldade que todo o mundo hoje oferece. Né? Hoje em dia a gente não vê casa grande, cozinha grande. Hoje a cozinha é o lugar menor. Antigamente a cozinha era o maior lugar da casa. Né? Que onde congregava todo mundo ficava mais na cozinha. Né? E a filharada toda. Né? E hoje em dia você vê até os imóveis, eles são restritivos. Né? É um apartamento com 2 quartos, para casar e um filho, uma cozinha pequenininha, isso mais aquilo. Então restringe. É um filho só que nós temos e não temos condição de ter mais. E trabalha o tempo inteiro em função do filho e às vezes esquece a qualidade do tempo que eu tenho para poder estar com ele. Né? Então é aproveitar os poucos momentos que tem, para quê? Principalmente para demonstrar amor, carinho, né? Respeitar o outro. Né? Compreender as dificuldades, os limites do outro, no caso do filho, para poder a gente tentar viver uma família mais organizada, melhor estruturada, para depois não for colocar um filho no mundo, deu para ele a melhor educação, a melhor faculdade, o melhor isso, o melhor aquilo, mas o que ficou de laço né? O que o seu pai te deu, que sua mãe te deu? Me deu um apartamento, me deu isso e aquilo. Então, é o tempo que eu tenho de gastar, é aquilo que do Saint-Exupéry, né? É o tempo que eu gasto com a flor que eu a torno importante na minha vida. Então, é o tempo que o pai e a mãe gastam com o filho nesse sentido, é que vai fazer a família ser feliz, né? Sim. Então, para mim, eu acredito que é isso, né? Que vai ajudar a superar todas as dificuldades da vida. Que eu tenho um pai e uma mãe que me ama, que me quer bem, que me ajuda, né? Que faz tudo isso pensando no bem do filho. Né? E saber corresponder também aos pais, sendo um bom filho, uma boa filha, né? Que vai trazer felicidade. Não é porque formou, é um ótimo médico, é isso aquilo, mas é uma pessoa que os outros possam falar, você tem um filho de ouro, você tem uma filha de ouro. Né? Então, eu acredito que seja por aí. Fácil? Nunca foi fácil.
Não foi fácil para os seus pais, para os meus pais, Sim. criarem 5 filhos. Não foi com maior dificuldade. Né? Então, restringe muito, mas que isso aí não seja para eliminar essa convivência, esse amor, esse carinho, para que a pessoa não seja um instrumento, uma máquina, né? Sim. Nós trabalhamos para ela ser um engenheiro, um médico, isso, aquilo, Mas qualquer um outra ser profissão. humano, né? Mas um ser humano. Última, eu vou fazer a mesma dinâmica que eu fiz com o pessoal. Que o senhor olhasse ali na câmera e dissesse... Porque, às vezes, toda essa semana aqui pode ter mexido com o coração de jovens que estava meio receoso de vir para o seminário e aí, de repente, está ouvindo esse podcast, o coração arde. O que o senhor diria para ele que está assim, vou ou não vou? O que o senhor diria para esse jovem que, ai meu Deus, meu coração está ardendo, eu vou ou eu não vou? O que o senhor diria para ele? É ter coragem de assumir, né? Eu falo da minha vocação, do tempo de jovem, já pensava no seminário, mas terminei a faculdade de economia, tudo, depois trabalhei 1 ano para dar uma satisfação, já pensando em ingressar no seminário, e entrei. É coragem e confiança, porque se Deus chama, Ele não abandona, mas Ele espera uma resposta nossa. E Ele não vai vir soprar no ouvido, vai em frente que você vai dar certo, não. A vida nossa é sempre como eu vou falar? Fazer as experiências da vida. É um experimento. Isso quem pode fazer é só a gente. Sim. Eu não posso viver da experiência do outro. Mas a decisão tem de ser minha. Que tenha coragem, que acredite que se o chamado de Deus, Ele não abandona, Ele espera. Mas também que a gente tenha coragem de poder responder. Né? Então, meu caro jovem, coragem, confiança. Se teu coração está ardendo, procure o padre da tua paróquia, veja como que ele vai te encaminhar para a equipe vocacional da diocese. Não tenha medo de dar seu sim para Jesus, porque como você está vendo aqui essa semana, viu hoje aqui na nossa conversa, existe uma equipe te esperando para te formar, para te dar o sustento para viver e discernir a cada dia. Não é que todo mundo que entra no seminário vai ser padre, mas sentiu alguma coisa, dê essa abertura, porque se você não vai ser padre, isso é o dia a dia que vai dizer. Mas o fato de você ter dito sim, algo de Deus vai mudar em você, porque Ele está te chamando para alguma coisa. Se vai ser ordenado, é o tempo que vai dizer. Mas se não vai ser ordenado, aqui dentro do seminário, pelo menos, você vai receber uma formação que vai te ajudar a, se não ser padre, ser um pai de família, um homem no mundo com os valores do Evangelho. E isso que é importante de uma casa de formação. Padre César, uma alegria poder ter recebido o senhor aqui, partilhado esse momento família, seminário, família. E eu gostaria, sim, que o senhor encerrasse esse nosso podcast pedindo e nos concedendo a bênção de Deus. Certo. Agradeço também essa oportunidade de eu poder estar servindo a igreja aqui de Leopoldina. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, padroeira desta casa, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A você, querido irmão, muito obrigado por ter nos acompanhado até este momento e até a próxima.